pessoal, está no ar o Câmara Entrevista, aqui da Câmara Municipal de Pouso Alegre, transmitido pela TV Câmara. E hoje o nosso assunto é para finalizar o mês de junho. Mês de junho lembramos aí do Junho Laranja, que é o mês de prevenção às queimaduras. E para falar sobre o assunto, recebo o Dr. João Lorenzo Sampaio Rocha, que ele é cirurgião plástico e ele é especializado nessa questão de reparação, e a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto. Tudo bem, Dr. Sampaio, como é conhecido por todos? Seja bem-vindo à nossa Câmara Entrevista. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer mesmo estar aqui. É uma oportunidade muito importante para mim e eu venho trazer a palavra da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A presidente da sociedade, professora Lídia Massaco Ferreira, ela enfatiza que nós, cirurgiões plásticos, somos todos SBCP, somos todos Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, cada cirurgião plástico, membro da sociedade, tem o dom ou a permissão de falar pela sociedade quando é o propósito da própria sociedade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para toda a sociedade mesmo, que é aí o mês de prevenção das queimaduras. Queria que você já falasse para a gente qual que é a incidência hoje de queimaduras, de acidentes de queimaduras. A incidência varia de acordo com o ambiente, de acordo com a cultura, de acordo com a acessibilidade ao risco. Quanto mais desenvolvido um ambiente, mais ele é rico em recursos que podem causar queimaduras. Nós tivemos essa semana um incêndio no Hospital da Santa Casa de Misericórdia em Belo Horizonte, aparentemente causado pelo escapamento acidental de um gás, que é o oxigênio, e que está em tubulação em todo o hospital, em todos os hospitais de porte no país. Então, um risco próprio de qualquer instituição que trabalha com gases incandescentes. Nós temos, conforme uma comunidade tem mais indústrias, ela tem equipamentos e circunstâncias em que um acidente com queimadura é mais provável. Quanto menos assim desenvolvido um ambiente, as circunstâncias mudam de risco para um ambiente mais doméstico. A maioria das queimaduras em criança ocorre em ambiente doméstico. Eu já tive a oportunidade de atender por 2 ocasiões 2 acidentes muito tristes com criança em ambiente doméstico. É natural que na nossa comunidade, enquanto o pai e a mãe vão trabalhar, a criança pequena fique, por exemplo, com uma avó. E o que aconteceu nessas 2 circunstâncias foi que a avó, com a criança no colo, foi cuidar de afazeres da cozinha e, por acidente com pressão alta, teve um derrame enquanto estava junto do fogão, com a criança no colo, e caiu sobre o fogão com a criança no colo. Uma das vezes a criança faleceu, na outra vez não faleceu, mas teve queimaduras graves. Então, um ambiente totalmente ingênuo, doméstico, desprovido de recursos. Um desses fogões era fogão de lenha, imagina. Mas o risco de uma criança num ambiente doméstico é enorme. Então, não precisa ser tão desenvolvido, nem tão equipado, nem tão sofisticado um lugar para que o risco seja oferecido para o cidadão. Junho leva a pensar nas oportunidades festivas de incêndio. São João, festa junina. Espetáculos pirotécnicos, né? Eu acho que o risco dos espetáculos pirotécnicos mudou muito, porque algumas normas com relação à manipulação desses artefatos
entraram em vigor, mas por ocasião, por exemplo, da comemoração do Ano Novo ou comemoração de jogos, de atividades desportivas. O pessoal não sabe acender o fogo de artifício e acaba se queimando. O pessoal acende fogos de artifício e não deveria, né? Isso deveria ser manipulado por profissionais. Sim. E na comemoração do Ano Novo, comemoração de eleições, várias vezes eu atendi uma vítima de acidente com espetáculo pirotécnico que foi, infelizmente, explodiu um artefato na mão e perdeu dedos da mão. Então não é só a questão doméstica ou industrial, mas a questão também do comportamento dos membros da comunidade, né? É bom a gente salientar também, quando o doutor fala dos acidentes domésticos, não é somente o fogo em si, mas às vezes tem uma chaleira lá aquecendo água, e às vezes a criança passa do lado, esbarra no fogão. Quando então, a criança, eu lembro que a minha mãe falava assim, não chega perto do fogão. Criança deveria ser proibida de entrar em cozinha. Eu atendi, há coisa de um mês atrás, um homem jovem que estava cozinhando para a esposa que estava acamada e a panela de pressão explodiu. Nossa. A panela de pressão, como que a gente vai prever que uma panela de pressão vai explodir? E qualquer circunstância dentro da cozinha, tanto uma cozinha precária, onde você só tem as panelas e uma chama, como uma cozinha que tem outros equipamentos sofisticados, até não incendiários, mas liquidificador, batedeira. Até o micro-ondas com a água quente lá dentro, a criança vai pega, manipular, derruba. E o cuidado que nós normalmente descuidamos de no fogão manter os cabos das panelas voltados para dentro, não só pelas crianças, por nós mesmos. Às vezes o chão está escorregadio e na distração a gente encosta num cabo de panela, não é só com as crianças, né? Não é só com as crianças. Mas as crianças deveriam evitar sistematicamente a cozinha. Se tiver uma mensagem para eu deixar aqui, se não tem passagem da casa para o quintal, a criança deve sair pela janela. Não deve sair pela cozinha. A cozinha é um risco permanente de acidente com criança, sempre infeliz. A gente vê também muitas mães continuando aqui falando sobre as crianças um pouquinho, né? Que tem ferro de passar roupa também, que às vezes a criança vai lá, põe a mãozinha, fica abaixo, chapinha de cabelo, tem muito essa questão também, né? Não deixar no alcance das crianças. Mesmo esses equipamentos de alimentação elétrica, às vezes o adulto tira o aparelho do alimentador, mas o fio do alimentador continua conectado na tomada e a criança leva a boca e faz uma queimadura elétrica. As queimaduras elétricas têm algumas particularidades. Embora a porta de entrada, às vezes, quando é na boca ou na mãozinha, seja pequena, a queimadura por dentro do corpo, ela caminha por vasos e nervos e tem um significado de morbidade, quer dizer, de risco de morte, de risco de doença grave, muito elevado. Então, às vezes, a queimadura externamente se manifesta por um pequeno foco de defeito, mas dentro do corpinho da criança é um defeito muito grave, comprometendo, às vezes, vasos, órgãos internos. Então, sempre que tiver um equipamento desses de alimentação elétrica, é interessante desconectar o alimentador da tomada e deixar protegido. Deixar as tomadas protegidas também, né? Sempre. Tem aqueles protetores próprios, né, que já vendem. Já vem, mas nós descuidamos, nós somos descuidados, né? É da natureza humana ter essas falhas, mas é da natureza também humana lembrar desses riscos. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está usando o mês de junho com a bandeira laranja para provocar essa preocupação
e levar essa preocupação de prevenir as queimaduras e é claro que o mês de junho acaba, mas o risco não acaba. Sim. Então é a ocasião da oportunidade de levar essas preocupações para o cidadão. A prefeitura teve o carinho de acender a luz laranja do lado de fora do antigo fórum, no centro da cidade, na intenção de fazer essa evocação sobre o Junho Laranja. Foi muito simpático da parte da prefeitura. Foi até um pedido do nosso Coronel Dimas, nosso prefeito da cidade, que fizéssemos uma entrevista para falar sobre o assunto, para alertar mesmo a população, porque às vezes as pessoas não têm mais tanto cuidado, como o senhor mesmo disse. O Junho Laranja ele foi criado pensando aí no mês de junho, no mês das festas juninas, que hoje em dia já nem acontecem tanto mais por conta da pandemia e tudo mais, mas os perigos eles continuam. E até esse mês a gente está fazendo um outro alerta também a respeito das queimadas, né, que o pessoal coloca fogo nos terrenos para fazer a limpeza e tal, e como a gente está num período de muita seca, acaba alastrando e correndo risco também com os animais silvestres e tudo mais, é outra questão. Mas eu queria que o senhor falasse pra gente aqui das pessoas que tiveram algum problema, que acontece, o que eu faço? Vamos supor, a pessoa está em casa, caiu um leite, caiu uma água, o que ela tem que fazer de imediato? Muito boa essa pergunta. O que acontece é que a queimadura, de imediato, ela causa no indivíduo a liberação de algumas substâncias que tiram a dor. Como uma morfina interna. Na verdade, o nome da substância é endorfina. E assim que passa o impacto do acidente, o indivíduo vítima de uma grande queimadura, ele fica sem dor, pela liberação dessa substância. E ele entra num estado torporoso de proteção, o próprio organismo cria isso para tolerância, e ele muitas vezes interpreta que a queimadura foi de pequeno porte ou que não vai ter repercussões. Então essa interpretação às vezes faz com que a vítima de queimadura não dê importância necessária para o tratamento. É comum no pronto-socorro entrar um indivíduo que estava, por exemplo, fazendo churrasco com a família, alguém jogou fogo ou jogou álcool ou alguma outra substância para provocar o carvão e criar a chama, e aquela labareda chamuscou o abdômen, a face, os braços de quem estava fazendo churrasco. Acho que na nossa comunidade é difícil alguém que não tenha visto ainda essa cena. Já presenciei. É difícil que isso não tenha acontecido na casa de alguém. Então, esse indivíduo, por hábito cultural, dependendo da região do país, passa nas queimaduras ou pasta de dente, ou óleo Johnson, ou por favor, não tem nenhuma intenção aqui de divulgação da marca. Mas, pomadinha. Ou outra substância qualquer do hábito, mas é da cultura brasileira, inclusive titica de galinha, pó de café, outras substâncias de veiculação doméstica e pasta de dente e que são frequentemente utilizadas para passar na ferida. E o indivíduo vai ao pronto-socorro porque alguém diz, não, tem que tomar vacina para tétano. Então ele vai ao pronto-socorro. Quando chega no pronto-socorro, diz, eu só vim tomar vacina. Eu atendi pronto-socorro durante quase 30 anos, então já vi isso acontecer algumas vezes. Mas nós, pela superfície corporal comprometida, podemos avaliar que a queimadura causa uma perda de água do organismo muito grande. A água não só evapora, a água é perdida dentro do próprio organismo pelo inchaço. É uma água que se perde porque ela não circula mais no sangue. Ela fica perdida fora das veias e das artérias, dentro do próprio corpo. O indivíduo queimado, ele perde água, mas na balança ele está com o mesmo peso, porque a água é perdida dentro dele, pelo edema, pelo inchaço.
nós sabemos que essa água tem que ser reposta com urgência para que o rim continue a funcionar. Então nós dizemos, você não veio só para tomar vacina, você veio e vai ficar internado. E o seu caso é grave e nós precisamos manter você vivo para suportar os próximos dias. Então convencer o indivíduo a ficar quando ele não tem dor, quando ele está caminhando, dirigiu por conta própria até o pronto-socorro, é muito difícil. Então, qual é a medida inicial? A pessoa se queimou, deve se conduzir para avaliação num local com recurso apropriado, um profissional de saúde qualificado, e submeter-se ao tratamento indicado, não se rebelar ao tratamento. É muito importante nas queimaduras em cidades pequenas, em vez de transferir o indivíduo para uma cidade de maior porte, tratar apropriadamente a desidratação na cidade onde ele está, que é a reanimação da circulação sanguínea do indivíduo, e depois de estar com o rim funcionando, estável, daí ele se transporta para o local de maior recurso. A ferida na pele é a coisa menos importante na queimadura. A queimadura causa problemas graves nos rins e depois de 2 semanas gravíssimos nos pulmões. Então, fazer isso funcionar de forma protetiva para o paciente é mais importante do que cuidar da própria ferida que queimou, da pele com dor ou sem dor, que vai mutilar ou que vai deixar deformado, a deformidade da face, a limitação da mão. Esses detalhes são importantes, mas não são tão importantes quanto o funcionamento dos rins. Então, quem se queimou, submeter-se ao tratamento sem pressa de ser transferido para outro local, até que tenha condições, de acordo com o profissional de saúde do local, para ser transferido. Isso vai, às vezes, mais de 48 horas. Então, não fazer nada em casa, esse negócio de pegar uma pomadinha que a avó falou, gelo, o pessoal tem mania de colocar gelo. A água fria é interessante. O gelo não é apropriado para nenhuma queima, ele não é apropriado para nenhuma condição orgânica. Mas a água fria diminui a circulação sanguínea na área queimada, faz como que um efeito medicamentoso que a gente usaria como um antihistamínico. Ela faz um efeito de vasoconstrição e dá uma certa proteção, às vezes tira a dor, mas não é a medida mais importante. E passar alguma substância, às vezes exige que retire a substância, o que pode ser dolorido. Então, tirar uma pasta de dente no rosto de uma criança, numa queimadura de 2º grau superficial, é extremamente dolorido e desnecessário. É melhor não passar nada. Porque o creme dental ele seca, né? Costuma secar. E não foi feito para passar na pele, né? Nem o pó de café, nem a titica de galinha, nem o creme dental. Né? E aí, como o senhor disse, aí que tem os graus, né, de queimadura. Qual que é o grau que chega a ponto de ter que fazer uma intervenção cirúrgica para reparação? Como Muito que funciona? bem. As queimaduras são, nos livros, classificadas em 1º, 2º e 3º grau. 1º grau é aquela queimadura que a pele fica vermelha e às vezes evolui com bolha, mas é uma ferida seca. Ou com bolha, que a bolha é a pele seca. Colocou o dedo na panela e queimou. Queimou. Ou a queimadura de sol, é uma queimadura de 1º grau, enquanto evolui até bolha. Quando a bolha descasca e a ferida fica úmida, nós chamamos de 2º grau. A queimadura de 2º grau, ela pode ser superficial, extremamente dolorida, como a de 1º grau, muito dolorida, ou mais profunda, que também é dolorida, mas é mais grave. É muito difícil saber qual é o grau. Então o grau não importa muito no tratamento, porque a perda de água é semelhante no 1º, no 2º ou no 3º grau. A perda de água é muito semelhante. E a diferença importa no tratamento depois de alguns dias.
não importa imediatamente. A diferença de profundidade não muda a forma de tratar. O cálculo do tratamento é feito pela superfície corporal queimada e pelo peso do paciente. Interessante. Então, o cálculo de quanto vai ter que ser reposto de água perdida para um paciente não tem a ver com a gravidade da queimadura. Tem a ver com a superfície comprometida e o peso. Então, não se deve dar importância se é primeiro, segundo, terceiro grau. Isso vai ter que ser resolvido por alguém depois de algumas horas. E a decisão sobre o que passar na ferida, se lavar com água abundante em baixa temperatura, está ótimo, só para não ficar restos. Às vezes, no momento de uma queimadura, nós temos um balão de festa junina incandescente e aquelas coisas melecadas que despencam da mecha do balão, grudam na pele. Ou numa fábrica, nós temos uma lã de vidro num forno que explode e a lã de vidro gruda na pele. Ou nós temos um piche em alta temperatura na beira de uma estrada em obra, estão pavimentando a estrada e o piche, uma bolha de piche, estoura e gruda na pele. Então, a ferida em si, muitas vezes, ela tem corpos estranhos ou substâncias que nós não sabemos administrar e aquilo tem que ser tratado por um profissional. A decisão mais inteligente da vítima é ir imediatamente em busca do socorro do profissional de saúde. E como o senhor mesmo disse, né, pode ser que a princípio não tenha dor, a princípio não pareça que está ali sério, mas depois saiu a bolha, pode ser uma de segundo ou até mesmo pior. E a queimadura de terceiro grau, ela se caracteriza por não ter dor. A queimadura mais profunda inclui a lesão dos nervos que sentem dor. Nossa. Então ela é sem dor. Isso não significa que não seja ruim, só porque não dói. Então, uma queimadura que não dói preocupa muito. Uma queimadura que dói tem um prognóstico melhor. Entendeu? Pessoal, fica o recado aí do Dr. Sampaio, então, qualquer tipo de queimadura, seja você adulto, ou seja com o seu filho, com o idoso, com quem for, procure aí uma unidade de tratamento, procure um posto de saúde, procure o hospital mais próximo, porque somente o médico vai poder avaliar aí e saber o que passar, o que tomar e como fazer para recuperar a água perdida no organismo, né, doutor? Isso, para recuperar a água perdida e fazer os rins funcionarem. Então, o Brasil ele dispõe hoje dessa estrutura espetacular que é o SUS e que trabalha com centros de referência. E um posto de saúde ele é como uma digitação de um centro de referência. As cidades se acomodaram em um estilo de cooperativas voltadas para atendimento de saúde. Então, essa referência para a busca do socorro funciona muito bem. O SAMU é uma coisa maravilhosa que nós temos em bom funcionamento em diversas regiões do país. Eu trabalhei alguns anos no Acre, em Rondônia, e o SAMU funciona espetacularmente, mesmo com distâncias e condições inóspitas. Então, nós podemos confiar no sistema de saúde em vigor no Brasil. Há profissionais altamente qualificados para isso e na formação do médico na faculdade, às vezes ele não se especializa nessa área, mas a formação inclui esse conhecimento e ele vai saber orientar o paciente para o devido atendimento com segurança. O primeiro socorro. O primeiro socorro. Como o doutor mesmo disse, às vezes você está nos assistindo e pensa, como que eu vou até o hospital, moro longe, não tenho carro, não tenho como ir? Liga e já pede o SAMU, pede ajuda para os bombeiros, liga para algum número de emergência
e pede uma ajuda, né, doutor? Esses profissionais que são anjos da nossa existência, né? Em todas essas áreas que você declamou, bombeiros, ou policiais, ou o próprio resgate, esses profissionais todos têm formação suficiente para tomar as medidas apropriadas. Então, a prudência é o primeiro passo, ter sempre em mente, se possível, o exercício disso. Houve uma época em que algumas coisas não se falava, mesmo em casa, pela ingenuidade. Houve uma época em que não se falava, por exemplo, sobre sexo em casa. Houve uma época em que não se falava sobre droga em casa. Hoje, na televisão, fala-se abertamente sobre precaução com o uso de preservativo, não porque vai engravidar, mas porque pode morrer. Assim como você fala para o seu filho não aceitar uma bala na porta da escola, porque pode ter uma droga, você fala para olhar para os lados para atravessar a rua, você fala para usar o cinto de segurança. Há 40 anos atrás, quem usasse capacete para andar de motocicleta, os amigos diriam, você está se fantasiando de astronauta? Né? Hoje, quem não usar capacete é um suicida. E, da mesma forma, a gente diz, não tome sol, porque você vai desenvolver um câncer de pele. Nós devemos cultivar entre as crianças, nos ambientes domésticos, aproveitando essa lembrança que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica faz, cultivar o hábito de atentar para o risco dos acidentes. Então, basicamente, se criança não entrar na cozinha, nós vamos ter uma boa parte das enfermarias destinadas à urgência no hospital mais vazias, né? Perfeito, doutor. Queria agradecer a isso por toda a sua explicação, por todo o seu carinho em ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui na Câmara Municipal e esclarecer aí essas dúvidas, né? Deixar esse alerta, principalmente para a nossa população, para não se automedicar, não fazer nada, tomar esses cuidados, como o doutor disse, deixe as crianças longe da cozinha. Cozinha não é lugar de criança, e se você for adulto também, estava lembrando aqui de 2 episódios, eu fui passar café esses dias, deixei a água cair, caiu o coador, caiu a água quente na minha mão. Tem que tomar esse cuidado também. O doutor falou sobre a alça da panela, né? O cabo da panela, deixe virado para lá, porque não somente as crianças, né, gente? Os adultos também, na correria do dia a dia, acabam se acidentando. Tampa do forno aberta, né? Tampa do forno aberta. A tampa do forno aberta, para uma criança pequena, a criança, pela inércia, ela sobe na tampa. Isso faz uma alavanca e desequilibra um fogão de pequeno porte e derruba o que está no fogão. É uma cena assim aterrorizante de imaginar, mas é comum de acontecer. Comum de acontecer. Obrigado, doutor, pela sua Muito obrigado presença. por me ouvirem, muito obrigado pela sua dedicação ao assunto, muito obrigado à prefeitura, à figura do prefeito, e tomara que essa campanha desenvolva mais essa preocupação do cidadão no Brasil. É isso aí, então fica o nosso alerta. O mês de junho está no finalzinho, mas a prevenção ela continua, tá, gente? Então vamos tomar muito cuidado e se acaso acontecer com vocês, desejo que não aconteça nunca, mas se acontecer, já corra para o hospital, para uma UBS mais próxima da sua casa, para ter aí os primeiros socorros. Câmara Entrevista fica por aqui. Em breve voltaremos com mais informação de qualidade para você aqui na nossa TV Câmara.